Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não for inscrito, eu peço para que você se inscreva. Aproveite e deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo, vai nos ajudar bastante a levar conteúdo de qualidade ao máximo de pessoas possíveis. Vamos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje, a ritualística como ferramenta de aperfeiçoamento maçônico. Vamos fazer uma breve introdução sobre rito, ritual, ritualística, destacar a importância da disciplina e o poder do hábito e como transformar a rotina em resultados, fazendo conexões entre a vida cotidiana e a maçonaria. Rito. Em maçonaria, rito é o sistema e a forma das práticas maçônicas. O rito congrega um conjunto de regras e métodos pelos quais são transmitidos os ensinamentos maçônicos. E quais são os ritos praticados no Brasil? Rito escocês antigo e aceito, rito de York americano, rito de Schroeder, rito adoniramita, rito moderno, rito brasileiro, rito São João, rito escocês retificado e ritual de emulação. O que diferencia um rito de um outro é justamente a forma de trabalho em loja, ou seja, o aspecto exterior. É como se você pegasse vários perfumes. Você pode perceber perfumes com embalagens diferentes, mas dentro de cada um deles tem a essência. E é justamente o que acontece com os ritos maçônicos. Apesar das diferenças nos aspectos exteriores, na forma de trabalho em loja, dentro você encontra a essência da maçonaria. Ritual. Quando se fala em ritual, para algumas pessoas já vem à mente ritual de magia ou ritual de sacrifício. Ritual é aquilo que está relacionado ao rito. Em algumas tribos indígenas, existe rito de passagem. Nele é praticado um ritual. São cerimônias que celebram as transições de vida, como o nascimento, a puberdade, o casamento e a morte. Ritual é uma ação realizada com um propósito e significado. Mesmo que seja praticado todos os dias, ele difere de uma simples tarefa cotidiana, porque o ritual tem um impacto emocional e psicológico. Algumas pessoas têm um ritual matinal, como, por exemplo, meditação, oração, leitura de textos inspiradores. Para elas, essas práticas criam um estado mental positivo que ajuda nas atividades do dia a dia. Em maçonaria, ritual é conhecido como livro ou manual de procedimentos que descreve a ordem, a forma e as regras estabelecidas para a liturgia das cerimônias de um determinado rito. Ritualística. Enquanto o rito congrega um conjunto de regras e métodos, o ritual é um manual de procedimentos. Já a ritualística é a parte prática, a liturgia das cerimônias de um determinado rito. Então você tem vários ritos com suas práticas. No ritual, que é o livro de procedimentos, seria a parte teórica, e a ritualística é justamente a parte prática, aquilo que será efetivamente executado. E quem é o responsável pela ritualística? Naglomaron é o grande secretário de ritualística. Ele tem como competência promover a educação ritualística, realizar estudos, instruções, palestras e seminários buscando a difusão dos ritos e rituais adotados pela Glomaron. Nas lojas, o responsável pela ritualística é o mestre de cerimônias, que conduz o cerimonial. Claro, nós estamos falando aqui do rito escocês antigo e aceito. Dentro da ritualística, temos a liturgia, que pode ser dividida em liturgia cerimonial e liturgia ritual. Liturgia cerimonial, como o próprio nome já diz, refere-se à cerimônia. Em todas as cerimônias existem protocolos que são devidamente estruturados e precisam ser seguidos. Na maçonaria, nós temos a procissão de entrada, a formação de abóbada de aço para o recebimento de autoridades maçônicas, a circulação em loja, que difere de um rito para o outro, a vestimenta,
É claro que você não pode participar de uma sessão maçônica com uma vestimenta inapropriada. Então, existe uma forma correta de você se vestir para participar de uma sessão maçônica. Como e quando falar? Então, numa sessão maçônica, você não pode utilizar palavras inapropriadas. Existe o tempo certo e o momento certo para se falar. Os títulos das autoridades maçônicas também compõem uma liturgia cerimonial de como serão tratadas as autoridades maçônicas e os seus respectivos títulos. A posição de sentar numa sessão maçônica, você precisa manter uma postura, você não pode sentar de qualquer jeito. Então, a posição de sentar também compõe a liturgia cerimonial. A liturgia cerimonial não acontece somente na maçonaria. Podemos citar como exemplo uma missa católica, que é estruturada da seguinte forma: rituais iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarísticas e ritos finais. Nos ritos iniciais, é orientado da entrada até a oração do dia. Na liturgia da palavra, da primeira leitura até a oração dos fiéis, as preces. Já na liturgia eucarística, é a preparação das oferendas até o rito de comunhão. Do Pai Nosso, a fração do pão e a comunhão dos fiéis. Nos ritos finais, às vezes tem uns avisos, tem a bênção final e a despedida. A liturgia cerimonial é uma espécie de roteiro que orienta a todos o que deve ser feito do início ao fim da cerimônia. Liturgia ritual. Na maçonaria, são os elementos simbólicos e iniciáticos relacionados à liturgia do ritual. A verificação se o templo está coberto, a disposição das grandes luzes, o esquadro, o compasso e o livro sagrado, as provas da iniciação, os sinais, toques e palavras, e nós temos agora as práticas ritualísticas. No Manual do Grau de Aprendiz Maçom do Rito Escocês Antigo e Aceito, adotado pela Glomaron, encontramos o Manual de Normas e Práticas Ritualísticas. Nele está descrito o templo e toda a sua ornamentação. Temos a Sala dos Passos Perdidos, o átrio, a câmara de reflexões e ainda os cargos e as respectivas joias. Orienta como pedir a palavra em loja, a composição da loja e a ordem dos trabalhos. Na ordem dos trabalhos é orientado desde a entrada no templo, a abertura ritualística dos trabalhos, a leitura dos documentos como balaústre, atas, decretos e atos, e a ordem do dia, que é justamente o que vai efetivamente acontecer, a programação do Venerável Mestre naquele dia. E o encerramento ritualístico dos trabalhos, até a saída do templo. Ou seja, no ritual, nós encontramos um guia completo de tudo que precisamos para as práticas ritualísticas, claro, do Rito Escocês Antigo e Aceito. Como proceder, se portar, vestir, falar, a abertura e fechamento da loja e o seu desenrolar durante todas as sessões maçônicas. Muito do que nós precisamos podemos encontrar no ritual. O que nos falta muitas vezes é ler e praticar. É importante uma leitura acurada de tudo aquilo que está descrito no ritual para que a gente possa pôr em prática, porque se nós observarmos bem, principalmente nas partes negritas que contém o ritual, nós vamos com certeza ter uma cerimônia, ter uma sessão maçônica bem fluida, bem organizada, e ela terá o seu efeito pelo qual ela foi desenvolvida. Mas como são transmitidos os ensinamentos maçônicos? Como é sabido pelos irmãos da ordem, a maçonaria nos ensina por meio de símbolos e alegorias. Basicamente, são ministradas as instruções, em seguida são apresentadas as peças de arquitetura, que são os trabalhos, principalmente os aprendizes e companheiros recebem as instruções, em seguida eles precisam apresentar os seus trabalhos, e também por meio de palestras. É importante, além das instruções que serão ministradas, o Venerável Mestre pedir para que um irmão comente a instrução e, mais ainda,
Promova a educação maçônica por meios de palestras. Então, basicamente, esse é o roteiro pelo qual são transmitidos os ensinamentos maçônicos. Além desse método de transmissão dos ensinamentos maçônicos, existe um outro muito importante, que muitas vezes nós nem percebemos, que é justamente a ritualística. A ritualística é um precioso instrumento ou ferramenta de aperfeiçoamento maçônico. O rito escocês antigo e aceito incorpora elementos de ordem militar e de natureza religiosa, mesmo a maçonaria não sendo uma religião. A ritualística incute no maçom 3 importantes ensinamentos: respeito, disciplina e ordem. E se bem aplicados, não só na maçonaria, mas em toda a vida, seremos pessoas bem melhores. A maçonaria é para adultos, e a forma de ensinar adultos é diferente de ensinar crianças. O adulto aprende sobretudo fazendo. A criança aprende fazendo, observando, aprende pelos exemplos. Mas o adulto aprende sobretudo fazendo. Há uma diferença muito grande entre pedagogia e andragogia. A pedagogia, ela vem do grego e significa conduzir a criança. Já a andragogia é a arte de ensinar adultos. Dos 3 ensinamentos, respeito, disciplina e ordem, eu destaco a disciplina. A disciplina é a força que nos conduz à ação, mesmo sem vontade. A disciplina sustenta a prática dos hábitos e garante que a rotina seja mantida. Imagine um estudante que deseja aprender um novo idioma. Ele pode estabelecer um compromisso e um comprometimento de estudar 30 minutos por dia. Mesmo nos dias em que você estiver cansado ou sem vontade, a disciplina o ajudará a cumprir esse objetivo. Existe uma regra de ouro que diz que a repetição é a mãe da perfeição. A maestria, ela pode ser alcançada com empenho, dedicação e com muito treino. Um exemplo claro da importância do treinamento e de como a repetição ajuda no aperfeiçoamento é Oscar Schmidt. Quando jogava basquete, Schmidt tinha o apelido de Mão Santa. Ele dizia que não era mão santa, ele era mão treinada. Então é preciso criar o hábito. Depois dos treinos, enquanto os seus companheiros iam embora, Oscar Schmidt continuava treinando, arremessando as cestas até que ele acertasse um número significativo. Então isso o ajudou para que ele pudesse ser considerado esse mão santa. Na verdade, como ele bem dizia, não era mão santa, era mão treinada. Hábito. O hábito é ação que se repete com frequência e regularidade, que se torna automática, vira conhecimento, experiência. O hábito reduz a necessidade de esforço mental e se torna parte natural. Todo hábito segue um ciclo de 3 partes. O gatilho, que são estímulos que inicia o hábito, a rotina, que é a ação realizada, e a recompensa, que é o benefício. Para modificar um hábito, é necessário manter o gatilho e a recompensa, mas mudar a rotina. No livro O Maior Vendedor do Mundo, Og Mandino apresenta 10 pergaminhos como sendo as chaves para o sucesso na profissão de vendas, assim como em outras atividades. O primeiro pergaminho ou ensinamento é justamente adquirir bons hábitos. E ele completa: formarei bons hábitos e me tornarei escravos dele. O que é rotina? A rotina é um conjunto de hábitos organizados, uma sequência de procedimentos que ocorrem cronológica e diariamente. Mas afinal de contas, rotina é bom ou ruim? Depende. Rotina sem propósito é um desastre. Já uma rotina com propósito é gratificante. A rotina traz previsibilidade e eficiência para as tarefas diárias,
ajudando principalmente na gestão do tempo e na produtividade. Quando você tem foco, determinação, perseverança e propósito, a rotina passa a ser providencial para alcançar o seu objetivo. Você pode, por exemplo, desenvolver uma rotina de treinos. Se você pretende ser um atleta, correr uma maratona, você precisa desenvolver uma rotina de treinos. Se você pretende melhorar a sua alimentação ou emagrecer, você precisa criar uma rotina, uma nova rotina na sua alimentação. Agora, se você pretende passar no concurso público, abrir um negócio, você precisa criar uma rotina de estudos para aquela determinada função ou para aquela determinada atividade. Mas tudo isso precisa de um propósito. Voltando à maçonaria, a ritualística é um precioso instrumento ou ferramenta de aperfeiçoamento maçônico. A ritualística é disciplina e um imperioso exercício de repetição. E como visto, a repetição é a mãe da perfeição. Quando nós somos iniciados na maçonaria, alguns procedimentos parecem difíceis, mas com o tempo, com tanta repetição, isso vai se tornando natural e nós conseguimos chegar mais próximo da perfeição. Com a repetição, cria-se um hábito. O conhecimento se transforma em experiência. E quando se tem um propósito, a rotina vira um ciclo virtuoso. Então você precisa ter um propósito. Por que eu iniciei na maçonaria? Porque eu saio de casa, deixo minha família e vou para uma sessão maçônica. Por que eu estou ali? Então você precisa realmente ter um propósito. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e que esse vídeo possa lhe ajudar de alguma forma. Para você que assistiu o vídeo até aqui, o meu muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, se inscreva. Aproveita e deixa seus comentários e compartilhe esse vídeo. Vai nos ajudar a levar conteúdo de qualidade ao máximo de pessoas possíveis. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Gratidão.